Olá pessoal, dando continuidade, a gente vai falar então agora do compensador de atraso de fase. Então esse compensador, a gente vai utilizar ele quando a gente tem um erro de regime significante, mas a gente já possui uma resposta transitória adequada. Então, imagina que você, por um acaso, né, você fez lá o lugar das raízes, achou um ganho K aqui, te satisfaz, já tem um critério de desempenho legal atingido, mas a hora que você faz a malha fechada e você dá o step, ele tem um erro, né? Ele vai, sei lá, para 0,8, em vez de ir para 1, ou próximo de 1. Então a gente vai ter um erro lá no final, né, que é significante. Então, o compensador de atraso, ele é utilizado basicamente para isso. Tá? Muitas vezes ele é considerado como um controlador, um compensador, que é utilizado basicamente para isso. Se você olhar nos livros, né, ele fala isso, mas eu vou te mostrar que nem sempre é só isso, né? Você pode acabar utilizando ele para um caso ou outro ali que às vezes você pode apenas utilizar para deixar o seu sistema um pouco mais rápido, tá? Então, com isso, a gente vai fazer primeiro considerando a parte do erro de regime que está sendo problemático. A gente vai precisar calcular, então, qual é o erro da malha fechada. Lembra que a gente teve uma aula disso, né? Eu falei de tipos, tipo 0, tipo 1, tipo 2. Então, a gente vai ter que calcular aquelas constantes de erro e a gente vai analisar como que a gente pretende melhorar esse erro. Então, a gente tem que relembrar dessas constantes. Basicamente, né, quando a gente fala ali de controle, a gente dá o step. Então, o step, né, que é o degrau, é isso daqui. Se a gente tiver um sistema tipo 1, como foi o caso do exemplo do vídeo passado, lembra, eu tinha um S lá, né? O S, ele deixava um polo em zero, e esse polo em zero, que ele tinha no denominador lá o S sozinho, ele resultava num sistema tipo 1, né? Porque eu tinha um S sozinho lá multiplicando o meu denominador. Então, nesse caso, eu tinha um sistema tipo 1. Então, por isso que eu não tive problemas com o meu erro de regime. Né? Se você olhar os gráficos lá da aula passada, por ser um sistema tipo 1, a hora que eu dei o degrau, ele já vai, né, para 1. Ele não tem nenhum problema. Ok? Ele é direto nesse sentido aí. Só que agora a gente vai ver um sistema que é do tipo 0, né? Então ele vai ter um erro constante. Então como que a gente melhora esse erro aqui? Mas só para a gente discutir um pouquinho isso, né, rapidinho. E se caso você está querendo fazer uma rampa, então o tipo 1 não vai solucionar, né? Se você tem um tipo 1 e está fazendo uma rampa, aí você tem que olhar as outras constantes. Então, o tipo 2 eu estou fazendo uma entrada tipo parábola, né, você tem que olhar as outras constantes. Tá? Então, relembrar, né, como que calcula elas. Então, se você quiser melhorar o Ka, então você tem que olhar o limite do S ao quadrado de G, né, da planta com a malha aberta, de S tendendo a zero. Se for para uma entrada rampa, é o KV. Então, degrau KP, a gente vai fazer para o KP. Ok? Numa outra aula já, que até tirei dúvida de um aluno, ele me alertou disso, e aí isso foi um erro de nomenclatura que eu acabei cometendo, tá? No caso, quando eu calculei o erro, aqui eu coloquei que era só a planta, né? Mas na verdade, lá eu considerei que a planta estava sozinha, não tinha nenhum controlador nem compensador. Então aqui, esse G aqui, ele está representando, na verdade, a malha aberta toda, tá? Então ele tem o compensador, né, o controlador e
ele tem também a própria planta. A gente vai chegar a fazer essas contas e vocês vão entender, tá? Então, mas esse foi um erro de nomenclatura que eu acabei utilizando lá. E depois acrescentei o controlador e aí ficou nisso, né? Então, eu peço desculpas aí, mas a gente vai fazer as contas, vocês vão entender. Então, vamos considerar da mesma maneira, né? O compensador, a forma geral dele. Só que a gente tem agora o polo estando à direita do zero, né? Então, o módulo dele aqui é menor do que o módulo do zero. E o ganho estático do compensador de atraso ele precisa ser calculado de forma que ele compense o ganho estático da planta, né? Aquele ganho que a gente faz quando o S tende a zero, né? Porque é isso aqui que entra na nossa conta, ok? Então, como a resposta transiente já é satisfatória, a gente já tem um polo que é satisfatório, a gente conhece o ganho Kc, porque a gente fez esse Kc aqui, esse Kc tem que ser igual, né, para a nossa malha fechada, né, para quando a gente fez lá do lugar das raízes, ok? A gente já sabe esse Kc. Então, o que a gente precisa só agora é essa relação do zero com o polo para que ele dê uma levantada ali no nosso KP, né? E aí a gente vai ter um erro menor, né? Um erro tendendo a zero. Então, além disso, o compensador em atraso ele não deve alterar de maneira significativa o lugar das raízes. Porque se a gente alterar o lugar das raízes, a gente vai ter que recalcular o KC, né? Realizar de novo a análise do lugar das raízes e tudo mais. A gente quer que a contribuição desse zero, desse polo, seja mínima, seja muito pequena, né? Para que ele não altere o lugar das raízes. Então, para atingir todas essas condições impostas, os valores de P, C e ZC, né, que é os polos o polo e o zero, eles devem estar bem próximos para que haja um cancelamento entre eles. Então, eles não vão alterar o meu lugar das raízes, porque eles vão estar bem próximos, eles vão ter contribuições angulares muito similares. Então, uma cancela a outra, né? Então, a contribuição geral do compensador de atraso vai ser pequena. E assim ele não vai alterar o lugar das raízes. Mas, ao mesmo tempo, a relação entre o zero e o polo deve ser suficiente para compensar o erro de regime permanente. Então, o zero e o polo eles devem ser próximos de zero e próximos entre si. Então, porque quando ele está bem próximo do zero, então imagina, se eu quero aumentar em 100 vezes o meu ganho. Então, se eu fizer 0,01 e 0,0001, né, a gente está aumentando em 100 vezes. Ok? Então, meu zero sendo 0,1 e o meu polo sendo 0,001, né? Eu aumento em 100 vezes. Entendeu? Então, a gente tem valores bem próximos, são bem pequenos, bem próximos de zero, mas eles têm uma relação entre eles que é grande, por ser números pequenos. A gente está trabalhando com números muito pequenos. Ok? Então, como que a gente vai definir esses valores? Então, vamos considerar aqui a constante de erro, por exemplo, do Kp, ok? Então, a gente vai ter que um sistema tipo zero, ok? E a gente vai fazer um compensador de atraso para esse sistema aí, do tipo zero. Então, para que a malha fechada tenha erro de 2%, né, então ele chegue até 0,98, qual deve ser o valor de Kp? Então, das nossas continhas lá, o erro, né, ele é igual a 1 dividido por 1 mais Kp. Então, se a gente quer que o erro seja 0,02, o nosso Kp tem que ser 49, né? Porque 49 mais 1, 50. 1 por 50, 0,02. Então, o Kp ele tem que ser igual a 49. E o Kp ele é calculado, né, pelo limite da malha aberta de S tendendo a zero. Então, esse foi o meu erro lá, tá, gente? Lá, se vocês olharem na aula, eu coloquei só a caixinha aqui do G, tá? Só a caixinha do G.
Então, isso pode confundir na nomenclatura, tá? Mas imagina que eu colocasse só uma caixinha aqui representando tudo. O que é uma caixinha aqui, né? Um bloco representando tudo. Um bloco representando tudo é o K vezes o G, né? Eu posso substituir por um bloco só, né? Então, se eu chamasse ele, por exemplo, de L, né, que seria a minha malha aberta, o L seria igual ao K vezes G, e essa caixinha única seria o L. Lá eu chamei de G, né, então ficou confuso isso daí. Mas a gente faz o limite da malha aberta, então, de S tendendo a zero, tá? Fazendo o limite de S tendendo a zero, o que é o nosso K? É o Kc, né, que a gente já definiu, o nosso compensador que a gente quer encontrar, a planta, ok? De S tendendo a zero. Isso tem que ser igual a 49, porque a gente calculou aqui. Então, trocando por zero aqui, o Kc é uma constante, o S virou zero, e eu tenho avaliando G em zero. Então, a gente tem essa relação aqui, ó, o menos fica mais, né? Porque, olha, zero, né? Ficou, não é nada, então fica menos Z e menos P. Então, menos com menos a gente pode transformar em mais. E aí, o K e o G avaliado em zero é passado dividindo. Então, fica 49 dividido por o Kc vezes o G avaliado em zero. Isso tem que ser igual ao nosso zero dividido pelo nosso polo. Então, aqui está a nossa relação. A gente vai utilizar isso daqui para fazer a nossa definição de polos e zeros, tá? Então, é só isso. A gente vai olhar, então, no MATLAB como que a gente faz isso. Vamos achar aqui. Então, aqui a gente tem um exemplo que eu coloquei, né? Ele é do tipo 1, ele tem um zero em menos 1 também, né? E, deixa eu ver aqui, rodar aqui. É assim a G, né? A G é desse jeito. A gente tem um sistema tipo 0, né? Com um zero em menos 1. Se a gente olhar aqui, esse é o nosso lugar das raízes, o nosso zero aqui em menos 1. A gente tem polos da malha aberta aqui em menos meio, né? Enfim, é um exemplo bem que a gente está bem acostumado, né? E eu plotei, eu coloquei assim, fiz de conta que o sistema aqui com ganho 0.2, ele já satisfaz o meu critério de desempenho. Então, em 0.2 ele está por aqui, beleza? É esse ganho aqui, esse polo aqui, né? Menos 1.5 mais 0,866. E aí eu faço a malha fechada dele e ploteio o step. E aí o que aconteceu? O step dele tá bonitinho, né? Mas ele vai para um erro aqui de um valor final de 0.66. Então ele tem um erro aí de 0.33, né? 0.333. Então a gente precisa melhorar isso daí, né? A gente precisa colocar pelo menos, geralmente o que a gente faz, né, é 2%, mas você pode colocar 1%, né? Enfim, você pode colocar da maneira que você preferir. Então, eu defini os polos da malha fechada aqui, só para a gente ter eles em mãos. Acho que a gente acaba nem utilizando, utiliza aqui depois para fazer a análise. Então, aqui eu coloquei 99, né? Mas eu tinha colocado 49 aqui. 49, né? O 99 é para 1%, ok? Então, vou colocar 49 só para manter igual do nosso sistema. Então, o que a gente calcula aqui? Ó? O KPE é o valor do KP, né, analisado. Então, esse aqui é o valor do KP analisado na malha aberta, com valor zero. É isso daqui, ó. É exatamente isso aqui, é o KP que eu tenho agora, né? É o K vezes o G. O K que eu fiz, né, é só o Kc aqui, ó. K1, né, que é o Kc, é o 0.2, vezes a planta.
Então, aqui eu não tenho ainda o meu compensador de atraso, ok? Então, é o meu KP atual. E aí eu calculo quanto que está dando o meu erro, ok? O meu erro está em 0.333, que foi o que a gente viu aqui, né? O meu erro está, né, até para eu chegar em 1, ainda falta 0.333. Então, esse é o meu erro. Então, o que acontece? O meu KPE, ele vale 2, ok? Então, eu quero que ele seja 49. Então, eu faço o 49 dividido por KPE, que é basicamente isso daqui. Ó. O meu KPE é isso daqui que eu estou fazendo lá. Né? 49 dividido pelo KP que eu tenho atualmente. Ok? E aí eu vejo quanto que é o ganho que o meu controlador tem que ter. É o 49 dividido pelo KPE, né? Que é o KP atual que eu tenho de erro. Aí, arbitrariamente, eu vou definir um polo em 0.01, menos 0.01. E aí eu vou te falar depois como... eu sei que ele tem que ser bem perto de zero, mas a gente vai analisar ainda, tá? Então, coloquei aqui só para a gente testar. E aí o zero tem que ser o ganho, né? Que a gente calculou aqui, vezes o polo. Por conta dessa relação que a gente tem aqui. Então, basicamente é isso. Então, o polo eu passei multiplicando lá, né? Então, calculo zero dessa maneira. Vou construir o compensador. Vou analisar aqui para ver se ele não tem uma contribuição angular muito grande. Então, vamos fazer todas essas contas aqui. Ah, ele... Vou dar esse aqui. Deu uma contribuição de menos 5 graus, praticamente. Então, está ainda ok, vamos dizer assim, né? Bem pequena, 5 graus a contribuição. Então, vamos fazer o nosso compensador, agora sendo multiplicando a planta, e encontrar o K aqui no lugar das raízes dessa nova planta, né? Porque dessa nova malha aberta, que é o nosso compensador vezes o G, e ver se ele bate com o K que a gente tinha feito anteriormente, ok? Porque ele altera um pouco o lugar das raízes. Então vamos analisar aqui. Ó, o K2 deu 0.226 e o nosso K que a gente tinha colocado lá no começo é 0.2. Okay? Então ele ainda tem uma pequena alteração e a gente precisa fazer essa alteração, tá? Então, no final das contas, quando a gente chega ali no fim, a gente ainda tem uma pequena alteração do K, ok? Que vai na frente quando a gente analisa o lugar das raízes. Então, eu vou plotar o lugar das raízes. Deixa eu ver, eu não testei isso aqui ainda. Eu quero testar uma coisa. Ver se a gente consegue fazer assim, ó, chamar de novo e dar um hold on para ver o que acontece. Espera aí. Se não der, eu troco de novo. Então, olha lá, o que aconteceu, né? Ele apareceu com um ramo aqui que não tinha antes. E ele tem um lugar das raízes um pouquinho à frente, olha. Esse aqui é o OpenL1, que é o que a gente construiu com o compensador, né? E esse aqui é a nossa planta original. Então veja que ele é como esse ramo aqui, o que ele faz? Ele dá uma empurrada, né, no lugar das raízes, ok? Então foi isso que ele fez, ele deu uma empurrada ali no lugar das raízes e você tem uma pequena diferença por causa disso, né? Então o 0.22 aqui acabou aparecendo por causa disso, tá? E uma outra coisa, eu acho que também, vamos fazer o fechamento aqui. Ó, o nosso V2, o que aconteceu? Então vamos comparar com o V. Ah lá, olha. Como a gente teve essa alteração no lugar das raízes, o nosso polo, né, ele não deu exatamente onde a gente queria.
tá? Então, a gente fechou a malha anteriormente, aqui ó, com 0,2, e a gente tinha os polos em 1,5, né? Então, vou ver aqui, menos 1,5. E então, o que aconteceu? Ele acabou deslocando, né, ó, daqui para cá. Quando a gente chama essa função aqui, olha, o rlockfind, e eu falei assim, olha nesse lugar das raízes, dessa malha aberta aqui para mim, o ponto em que está mais próximo desse polo desejado aqui, certo? E é isso que ele fez. Ele falou assim, o mais perto desse é esse aqui. Então, ele me dá esse como resposta, tá? É isso que ele faz para que a gente tenha a dinâmica mais próxima possível do que a gente tinha antes. Então veja que o que eu fiz aqui foi, eu tinha a planta que já estava com minha resposta no tempo adequado, já estava alocada de como eu queria. E aí eu fiz um compensador em atraso que ele acabou modificando um pouco o meu lugar das raízes. Então eu preciso olhar para esse novo lugar das raízes, né, que esteja o mais próximo possível daquele polo que eu já tinha, né, como desejado anteriormente, ok? E aí eu defini esse novo ganho e fiz o fechamento da malha e plotei o step. Então vamos ver como que ficou. Ficou bem ruim, né? Por que que ficou ruim assim? Porque o que acontece? Quem que faz a minha resposta aqui ao degrau ir para o 1? É o ramo que eu adicionei, né? É esse ramo aqui, é esse cara aqui. Que apesar de ele estar bem próximo, então vamos ver aqui. Coloquei 0,6 alguma coisa, né? O que era o ganho? Não lembro mais. Era 0,2, né? 0,2. É por aqui. Aí, 0,2. O polo está em 0,17 e o zero está em 0,24. É muito próximo, né? Só que quem faz ir para aquele valor lá, para o 1, né, para compensar, então se a gente olhar aqui o steady state, ele está no 0,982. Né? Então ele está ótimo, tá, né? Só que ele é lento pra caramba, ele faz isso aqui, ó. Se a gente desconsiderar esse pico aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está subindo aqui e aí ele vai. Ou seja, quem está levando ele para lá é esse cara aqui, né? Que está conseguindo fazer ele ir para 1. Só que ele é muito lento, né? Está muito perto ainda do nosso eixo imaginário. Ele é muito pequeno. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar um pouquinho, né, esse polo aqui, para que ele vá um pouquinho mais para a esquerda. Né? Então, por isso que estava até 0,5 antes. Então, eu vou plotar de novo. Tudo, né? Estou rodando tudo, tá, gente? E aí agora a gente tem uma coisa bacana. Olha lá, agora ele foi, né? Bem rapidinho. E esse aqui é o projetado, tá, gente? Esse aqui é o que a gente tinha anteriormente. Ok? Então esse é o esse aqui é o que a gente tinha anteriormente e esse aqui é o projetado. Então ficou bem parecido, né? Ele tem aí um sobressinal que é bem similar com esse, eu acho que até menor, né? Então, ó, tempo de pico é 1,2 e overshoot 16%. Tempo de pico não, tempo de pico é 0,864 e o overshoot 8,2. Então aqui ficou bem bacaninha, né? Diminuímos ainda o overshoot, né? Ele tem, vamos ver o erro, que é o que a gente estava vendo, 0,98, quase 1% só de erro, né? Então, muito bacana. Então, o que eu fiz? Eu trouxe ele um pouquinho mais para a esquerda para que esse polo esteja um pouquinho mais para cá, certo? Só que em compensação, o que eu tive que fazer? Eu empurrei muito, né? Olha só.
Em compensação, ele foi muito para a esquerda. A gente analisar o V2 agora, olha, o V era o que a gente tinha antes. O V2, ele ficou menos 2,02 em relação aqui, né? Ele foi bem para a esquerda, bem para a esquerda. Então veja que é um contraponto. Você precisa analisar muito bem para ver se o seu lugar das raízes não vai ficar muito distorcido. Aí você tem que, né, ficar analisando. Será se eu fizer, por exemplo, 0,3, eu vou ter já uma resposta rápida suficiente, né, sem eu alterar tanto o lugar das raízes? Talvez assim já seria suficiente para você. Então aí seria o seu projeto, né, do atraso, ok? Então essa, como eu falei, né, o compensador de atraso de fase, ele pode ser utilizado para você conseguir uma resposta, né, em regime adequada, né, que vai para 1 ou mais próximo de 1 possível, ou você pode aumentar a sua velocidade. Então, aqui ó, eu coloquei uma coisa 0,1, né, bem alto. Então, o que ele vai fazer? Né? Ele vai colocar de uma maneira mais rápida a minha resposta, ok? Então, é uma maneira de você fazer uma alteração aí que você vai ter uma resposta mais rápida, ok? Então, tem essas duas coisas, né, esses dois contrapontos, só que aí você acaba empurrando o seu lugar das raízes. Então, talvez não seja tão interessante para você, e aí você tem que ficar brincando com esses valores aqui para que seja um compensador de atraso adequado no seu projeto. Então, aqui, por exemplo, já seria adequado, né? Dependendo dos seus critérios de desempenho. Né? Então, eu ficaria com esse, por exemplo. Eu ficaria com esse. Mas isso, veja, é prática também. Né? Você vai ter que fazer o compensador de atraso para você analisar. E aí, sim, a sua relação ela sempre vai ser essa. Mas essa definição arbitrária aqui do polo vai depender principalmente, né, dessa velocidade para você atingir a sua resposta num tempo adequado. Né? Não adianta nada você ficar esperando 1 minuto, né, como era o caso anterior aqui com o 0,1, né, que ele tem uma demora para chegar nesse ponto aqui. Né? Isso aqui não é adequado. Né? Depende assim, do seu sistema, né? Mas geralmente a gente quer que ele seja rápido o suficiente. Bom, de atraso é isso, tá, gente? Ainda tem mais um videozinho para a gente dar uma discutida aí sobre alguns assuntos. Até mais.